Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O perdão tem a ver com a propiciação. João diz que Jesus, além de ser nosso intercessor, nosso advogado, ele é também a nossa propiciação. Mas o que significa isso? O que significa propiciação? Significa que a ira de Deus foi aplacada, afastada de nós, por conta de um sacrifício que o deixou satisfeito. O sacrifício de Jesus. Jesus se tornou nosso intercessor, como vimos na lição anterior, e ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, isso tem a ver com a nossa redenção. A palavra propiciação, na língua grega, hilasmos, tem a ver com conciliação ou meio de tranquilizar. Só aparece 2 vezes no Novo Testamento, na primeira carta de João, aqui e no capítulo 4, verso 10. O que João quer trazer para nós, essa profundidade, o impacto que o sacrifício de Jesus teve. E por isso ele fala não só dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. O sacrifício de Jesus tem um alcance universal, ou seja, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Pois a ira de Deus é manifestada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Mas por causa do sacrifício de Jesus, Deus aplacou a sua ira, afastou a sua ira. Então isso significa que todo mundo tem seus pecados perdoados? É óbvio que não. Mas todo mundo pode ter seus pecados perdoados. Ou seja, a responsabilidade está nas mãos do pecador. Deus fez a sua parte, o seu Filho fez a sua parte, nos dando nova oportunidade. Você vai aproveitar ou vai deixar passar? Todos nós reconhecemos ou devemos reconhecer que o pecado separa o homem de Deus. Está escrito em Isaías 59, 2: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Portanto, não haveria como nos aproximarmos de Deus sem uma intervenção
do próprio Deus a nosso favor. O que deve nos mover a clamar pelo seu perdão, confessando o nosso pecado, é a realidade do sacrifício de Cristo, pois Ele é a nossa propiciação, ou nosso substituto. Deus se tornou propício ao ser humano, quando este merecia a condenação. A propiciação pelos nossos pecados abriu o caminho para conhecermos a Deus e vivermos em comunhão com Ele. Por outro lado, para que esse conhecimento seja real em nossas vidas, devemos aplicar seus ensinamentos em nosso cotidiano. Uma vida que não aplica os ensinos de Deus se complica em sua presença. Aqui não estamos falando simplesmente de moralidade, pois esse é o dever de todo ser humano. Fomos dotados de liberdade para escolher entre o certo e o errado já. O que estamos falando aqui é de mudança de prioridades, abandono dos seus próprios interesses para viver debaixo dos interesses de Deus. Pois, como vimos, só há comunhão verdadeira quando há morte do eu. Jesus deixou seus interesses a favor do ser humano, não porque o ser humano merecia, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tornou possível termos comunhão com Deus, mas a impressão que dá é que temos aproveitado muito pouco essa bênção por causa da influência que o mundo acaba tendo em nossas vidas. Lembre-se, nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Tenha cuidado para não ser afastado da sua verdadeira cidadania. Dê a César o que é de César, Jesus diz, e a Deus o que é de Deus. Nós não nos envolvemos nos negócios deste mundo, e sim naquilo que é ou que são os interesses de Deus. Para se tornar nosso intercessor, Jesus teve primeiro de se tornar nossa propiciação, ou seja, assumir a nossa culpa, sendo sacrificado em nosso lugar. Que isso nos motive a andar como Jesus andou, a viver como Ele viveu e a amar como Ele amou. Se a graça de Deus, manifestada através do sacrifício de seu Filho, não lhe der esse encorajamento, o que dará? Pense sobre isso. Deus te abençoe e te guarde. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável